Na beira de uma vila esquecida pelo tempo, vivia um velho conhecido apenas pelo silêncio. Ele não era temido nem venerado, mas quando ele falava, até o vento parava para ouvir. Ninguém ali sabia de onde ele vinha, nem quando chegara, mas sua presença era como a de uma árvore antiga no meio da praça, firme, serena e cheia de histórias invisíveis. Certo dia, um jovem inquieto chegou com o peito estufado de palavras. Falava de tudo, de todos, como se o mundo girasse em torno da sua voz. Mas por dentro, ele sentia um buraco. Era como um tambor barulhento. Muito som, pouco conteúdo. O velho ouviu tudo calado e depois de um tempo disse apenas: 7 dias em silêncio. Aceita o desafio? O jovem, meio sem entender, topou. E assim começou uma jornada que não seria apenas sobre calar a boca, mas sobre abrir os olhos da alma. No primeiro dia, o velho disse com voz mansa: nunca revele os segredos dos outros. E era como se uma pedra caísse dentro do jovem. Quantas vezes ele havia falado demais só para parecer interessante. Mas no fundo, cada revelação tirava um pedaço de sua própria confiança. No segundo dia, o velho nem precisou de muitas palavras. Não espalhe seus planos. E o jovem ficou confuso. Mas por quê? Pensou. A resposta veio no olhar do sábio. Nem todo mundo torce por você. Tem gente que disfarça o veneno com sorrisos. Era como se ele dissesse: proteja seus sonhos do vento, ou eles se perderão antes mesmo de nascer. No terceiro dia, a lição veio como um soco no estômago. Reclamar demais contamina o ar. O velho não usou essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. O jovem lembrava das conversas vazias, cheias de queixa e raiva, que não mudavam nada. Era como cuspir na própria comida e depois reclamar do gosto. Ele começou a entender que quem vive reclamando se afoga na própria água suja. No quarto dia, o sábio foi direto: seja generoso sem alarde. O jovem pensou nas vezes em que postou doações ou boas ações só para receber curtidas, mas a verdadeira generosidade, como o velho mostrava, era como a chuva fina. Ninguém vê chegando, mas tudo floresce depois. Fazer o bem em silêncio era mais poderoso do que 1000 palavras. No quinto dia ele ouviu: evite falar dos defeitos alheios. Aquilo bateu forte. O jovem se viu como um espelho sujo julgando outros espelhos. Começou a entender que quanto mais apontava, menos enxergava os próprios erros. Era um alerta. Quem fala mal dos outros suja a boca que poderia ser usada para construir. No sexto dia, o velho falou bem pouco, mas a mensagem pesou como uma pedra no bolso. Não diga seus medos a quem não sabe o que fazer com eles. O jovem entendeu na hora. Tantas vezes ele tinha se aberto com pessoas erradas e, em vez de apoio, recebeu risadas, conselhos vazios ou, pior, teve seus medos usados contra ele. Era como entregar seu coração numa bandeja de papelão. Cedo ou tarde, ele rasga. Aprender a guardar o que é frágil virou sinal de sabedoria, não de fraqueza. No sétimo dia, veio a última lição do silêncio. Não fale da sua riqueza. O velho não falou de dinheiro. Falava do valor interno. O jovem entendeu que ostentar conquistas é como jogar migalhas aos pombos e esperar que ninguém pise nelas. Aquilo não era humildade fingida, mas maturidade verdadeira. Quem precisa mostrar tudo o que tem, talvez ainda não tenha nada por dentro. E naquele silêncio, o jovem aprendeu que a grandeza não grita. Ela se impõe pelo modo de viver. Ao fim da semana, o jovem não era mais o mesmo. Não porque ficou mudo por 7 dias, mas porque ouviu o que antes não escutava, a própria mente. Ele não precisava mais ser o centro das conversas, nem o dono das opiniões. Descobriu que o silêncio tem um poder que grita sabedoria, que falar menos é caminhar mais leve, e que pensar antes de abrir a boca é um gesto de respeito, não só com os outros, mas com ele mesmo. E é aí que entra o estoicismo, a ideia de que devemos ser donos de nós mesmos antes de tentar controlar o mundo ao redor. A primeira coisa que uma pessoa realmente inteligente evita dizer é fofoca. Ah, essa é das antigas. Parece inofensiva, quase divertida, mas esconde uma armadilha venenosa.
É como um doce bonito recheado de caco de vidro. Você mastiga sorrindo e só percebe o estrago depois. A verdade é que quando falamos mal de alguém, estamos construindo muros invisíveis entre nós e os outros. E o pior, jogando lama no próprio caráter sem perceber. Fofoca é o tipo de vício que parece social, mas isola em silêncio. Estudos mostram que fofocar libera dopamina, o hormônio do prazer. É como se o cérebro dissesse, isso fala mais da vida alheia, mas o alívio é passageiro e o estrago é longo. Quando a gente repete esse hábito, acaba moldando nossa mente para procurar falhas nos outros, em vez de virtudes. E quem vive assim, vive na superfície, incapaz de mergulhar em relações profundas. Já dizia Sócrates, fale para melhorar o silêncio. Se não for melhor do que calar, talvez não mereça ser dito. Quer um exercício? Passe 7 dias sem comentar a vida de ninguém. Vai parecer impossível no começo, como um fumante, tentando largar o vício. Mas ao fim da semana, você vai sentir sua mente mais limpa, suas conversas mais leves e seus relacionamentos mais respeitosos. Fofocar é fácil, ser ético é escolha. E a pessoa inteligente escolhe ser uma ponte, não uma parede. A segunda coisa que gente sábia evita dizer é qualquer palavra dita por impulso. Falar sem pensar é como jogar uma flecha no escuro. Você nunca sabe onde vai acertar, mas quase sempre alguém sai ferido. Às vezes, o que nos escapa pela boca deixa marcas que o tempo não apaga. E a verdade é simples. Quem fala no calor do momento geralmente se arrepende no frio do depois. É aí que mora o poder de um estoico. Saber conter a língua quando o coração está pegando fogo. Tem uma frase antiga que diz: temos 2 ouvidos e uma boca, porque devemos ouvir mais do que falamos. Essa sabedoria não envelhece. Em situações tensas, uma pausa pode ser ouro. Contar até 5 pode parecer bobo, mas é como acender a luz antes de sair correndo no escuro. Te impede de tropeçar nas próprias emoções. A maturidade não vem quando a gente aprende a gritar mais alto, mas quando aprende a ficar calado no momento certo. E não é só questão de educação, é sobrevivência emocional. Palavras jogadas no vento não voltam, e muitas vezes o estrago que causam leva anos para ser consertado. Um comentário mal colocado pode virar uma ferida cravada no peito do outro. Por isso, o silêncio pensado vale mais do que 1000 respostas apressadas. Quem domina o silêncio tem o controle do próprio mundo interior. E como os estoicos diziam, quem governa a si mesmo é invencível. Tem uma técnica simples que ajuda. O acrônimo PENSE. Antes de falar, se pergunte: isso é positivo, educativo, necessário, sincero e educado? Se não passar por pelo menos 3 desses filtros, segura, respira, redireciona. Você não perde nada ficando em silêncio, mas pode perder muito se falar demais. Em tempos de redes sociais, onde tudo vira post, comentário ou indireta, pensar antes de escrever também é falar com sabedoria. A terceira coisa que uma pessoa inteligente evita é a mentira. Mentir parece uma solução rápida, como tampar um vazamento com fita adesiva. Funciona por um tempo, mas uma hora a água vaza e o estrago é maior. Cada mentira contada é como um tijolo podre na base de uma ponte. Você pode até atravessar algumas vezes, mas um dia ela vai ceder, e quem cai, geralmente, é quem construiu. Mentira é perfume barato, engana no começo, mas logo o cheiro ruim aparece. E o pior é que quem mente precisa manter uma memória afiada para não tropeçar na própria história. Já quem vive na verdade pode descansar em paz com sua consciência. Isso não quer dizer que você precisa dizer tudo o tempo todo. A sabedoria também mora no silêncio. Às vezes não é sobre mentir, é sobre escolher não dizer. E isso também é inteligência emocional. Uma boa comparação para mentira é um castelo de cartas. Bonito de longe, mas qualquer vento derruba. Quem mente, constrói relações. Frágeis, vive com medo de ser descoberto e precisa fingir o tempo todo. Já quem fala a verdade, mesmo que doa um pouco, vive leve. É como andar descalço num chão limpo. Você sente cada passo, mas não precisa olhar para trás. E veja bem,
Ninguém está dizendo para ser cruel em nome da verdade. Ser honesto é uma coisa, ser rude é outra totalmente diferente. Existe um equilíbrio nobre entre sinceridade e compaixão. Às vezes, a verdade pode esperar, ou pode ser dita com tato. Como dizia Sêneca, o que importa não é só o que dizemos, mas como dizemos. Pessoas sábias sabem quando calar e quando falar com o coração na frente da boca. Um exemplo simples: se um amigo pede sua opinião, mas você percebe que ele só quer apoio emocional naquele momento, a resposta não precisa ser dura. Pode ser algo como: entendo o que você está passando. Quer conversar mais sobre isso? A quarta coisa que uma pessoa inteligente nunca sai dizendo por aí são detalhes financeiros íntimos. Falar quanto ganha, o que tem guardado ou o que comprou, geralmente não ajuda em nada, pelo contrário, só atrai comparação, inveja ou até gente mal intencionada. É como sair na rua contando onde você esconde suas chaves. Parece bobeira, mas essa exposição pode custar caro. Tem coisa que é melhor guardar não por vergonha, mas por sabedoria. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, sempre disse: nunca conte para ninguém quanto você ganha. E não é arrogância, é proteção. Ninguém precisa saber quanto entra ou sai da sua conta para confiar em você. Na verdade, quem fala demais sobre dinheiro geralmente está tentando provar algo, e isso é sinal de insegurança. Quem tem, de verdade, não precisa exibir. É como um cofre. Quanto mais valioso o conteúdo, mais bem guardado ele está. Você pode sim falar de finanças com quem confia, como seu parceiro ou um consultor, mas isso é diferente de espalhar por aí. Evite respostas exatas. Use o bom humor para desviar com leveza. Rapaz, só sei que ainda não tô milionário. Já resolve. É uma forma de proteger sua paz sem parecer misterioso demais. Em tempos de tanta comparação nas redes sociais, ser discreto virou uma forma de liberdade. E aqui entra mais uma vez a visão estoica. Os bens materiais não definem o valor de um ser humano. O que você tem pode ser perdido amanhã, mas quem você permanece. Marco Aurélio dizia que a alma precisa de pouco para ser feliz. Então, proteger seus números e não basear seu valor nisso é, na verdade, um ato de força interior. Sua riqueza de verdade está na mente e nas atitudes, não na conta bancária. A quinta coisa que uma pessoa inteligente aprende a evitar são provocações. Sabe aquele comentário atravessado que parece feito só para cutucar? Então, reagir. Só isso é como entrar no jogo do outro. E adivinha? Quem fez a provocação já está com a armadilha montada. A provocação é uma isca e o orgulho é o anzol. Quando a gente morde, perde o controle. Agora, quando você ignora, é como se dissesse: teu teatrinho não me afeta. E isso fere mais do que qualquer resposta. É preciso lembrar que quem provoca muitas vezes esconde alguma insegurança, dor ou frustração. Pode reparar, quanto mais vazia a vida da pessoa, mais ela tenta causar confusão nos outros. É quase como um cachorro preso atrás do portão latindo para quem passa. Você pode parar e latir de volta, mas o que vai mudar? Nada. Só vai parecer outro cachorro. Pessoas sábias escolhem o silêncio ou o bom humor como resposta, não por fraqueza, mas por domínio próprio. Uma boa tática para esses momentos é responder com uma frase leve, quase brincalhona, tipo: tá com tempo hoje, hein? Ou, vamos falar de coisa boa. Isso desmonta o clima tenso sem baixar o seu nível. Não é fácil, claro, dá vontade de soltar os cachorros, mas segurar é como fazer exercício emocional. Cada vez que você resiste, fortalece sua mente. E o resultado disso é uma paz que não depende da atitude dos outros. A sexta coisa que gente inteligente evita dizer é qualquer coisa movida pela raiva. Palavras ditas com sangue quente são como marteladas fora do alvo. Ao invés de resolver, machucam. Marco Aurélio já dizia: a melhor resposta à raiva é o silêncio. E olha que ele era imperador, com todo o poder do mundo nas mãos. Se até ele preferia calar, quem somos nós para gritar? A raiva é uma faísca que pode virar incêndio. Melhor manter o balde por perto do que precisar chamar os bombeiros. Quando a raiva domina, o raciocínio sai pela porta dos fundos.
A pessoa sábia respira fundo, espera a fumaça baixar e só depois responde. Isso é autocontrole na prática. Não é engolir sapo, é saber que vale mais preservar a paz do que vencer uma discussão inútil. Tem gente que acha que ficar calado é perder, mas na verdade é ganhar tempo, ganhar respeito e principalmente ganhar o próprio controle. E veja, ninguém está dizendo para virar uma estátua sem emoções. A raiva existe, faz parte, às vezes até protege. Mas deixar ela dirigir sua boca ou suas mãos é como dar a direção de um carro para uma criança. O estoicismo ensina justamente isso. A emoção não deve ser negada, mas domada. Não se trata de não sentir, mas de não ser dominado por aquilo que se sente. E é aí que mora a verdadeira liberdade. A sétima coisa que uma pessoa inteligente evita é se expor demais nas redes sociais. Pode parecer inofensivo postar aquela foto do almoço, o check-in na viagem ou o desabafo do dia, mas pense bem, até que ponto isso é necessário? A vida, quando é mostrada demais, perde a essência. É como uma fruta que amadurece antes da hora, porque ficou muito tempo no sol. A exposição em excesso pode atrair inveja, julgamento e até más intenções disfarçadas de curiosidade. Compartilhar. Tudo vira um convite aberto para opiniões que você nem pediu. E convenhamos, tem coisa que é só sua. Ter limites no que posta não é segredo, é sabedoria. Redes sociais são como vitrines. Você mostra o que quer que os outros vejam, mas ninguém precisa saber o que está dentro do estoque. Separar o público do privado é como fechar a porta de casa. Não é que você tenha algo a esconder, é que você valoriza o que tem. E vale lembrar, o que vai para a internet dificilmente desaparece. Uma simples postagem, feita num momento de raiva ou emoção, pode te perseguir por anos. É como tatuar algo na testa sem pensar. As palavras escritas não têm tom de voz nem contexto, e por isso podem ser mal interpretadas com facilidade. Já viu alguém perder emprego por uma publicação antiga? Pois é, a inteligência digital é tão importante quanto a emocional. Uma dica boa é tratar suas redes como uma reunião pública. Você falaria sobre todos os seus problemas ou intimidades ali na frente de 100 pessoas? Se a resposta for não, talvez não devesse postar. E mais, cuidado com a geolocalização. Marcar onde você está o tempo todo é como colocar um rastreador em si mesmo. Tem gente que não te segue, te vigia. Seja esperto, preserve-se. O oitavo erro comum que os mais sábios evitam é zombar dos outros. Tirar sarro da aparência, da roupa, do jeito de falar ou agir de alguém é uma armadilha que revela mais sobre quem zomba do que sobre quem é zombado. É como jogar lama e não perceber que a mão também ficou suja. Pessoas inteligentes entendem que o respeito vem antes da piada, e o que começa como uma brincadeirinha pode terminar numa ferida invisível, mas profunda. Rir com alguém é diferente de rir de alguém. Essa diferença sutil muda tudo. Quando você escolhe não ridicularizar o outro, você planta empatia e colhe confiança. É um ciclo virtuoso. O estoicismo ensina que a verdadeira força está em não ser como aqueles que tentam te ferir. Marco Aurélio dizia, a melhor vingança é não ser igual ao ofensor. Então, da próxima vez que a piada vier na ponta da língua, pense se ela vai somar ou subtrair da vida de alguém, inclusive da sua. A nona coisa que pessoas inteligentes evitam dizer são promessas vazias. Falar pode deixar. Conto com você, ou tamo junto, virou quase um tique social. Mas quando essas palavras não vêm acompanhadas de atitude, viram só barulho, igual fogo de artifício. Chama a atenção no começo e some sem deixar nada de útil. Uma promessa não cumprida pode parecer pequena, mas aos poucos ela vai corroendo a confiança, como ferrugem em ponte de madeira. E quando se vê, a estrutura inteira já está balançando. A mente humana tem uma tendência curiosa. Prefere a mentira confortável do que a verdade desconfortável. Por isso, a gente diz sim mesmo quando quer dizer não, só para evitar conflito. Mas isso é como dar um cheque sem saldo. Parece bonito na hora, mas volta depois com juros de decepção. A sabedoria está em aprender a dizer não com firmeza e respeito.
É melhor um não honesto do que um sim preguiçoso. Quem vive dizendo sim para tudo, no fundo, está dizendo não para si mesmo. Isso desgasta, suga energia e te torna alguém menos confiável, mesmo que sem querer. Aprender a falar só o necessário, com responsabilidade, é um dos traços mais valiosos de uma mente madura. Quando você promete pouco e entrega muito, vira referência. Quando faz o contrário, vira piada. E a diferença entre os dois está numa palavrinha só: coerência. A 10ª coisa que nunca deve sair da boca de uma pessoa sábia é o desrespeito às crenças e religiões dos outros. Cada pessoa carrega dentro de si um universo de experiências, dores, esperanças e convicções. Zombar disso ou diminuir a fé alheia é como cuspir num jardim que não é seu. Você não precisa regar, nem colher flores de lá, mas também não tem o direito de pisar nas plantas. O respeito é a base de qualquer convivência civilizada. A pluralidade é uma riqueza. Numa sociedade com tantas vozes, aprender a escutar sem julgar é uma virtude rara. O estoicismo, inclusive, nos ensina a focar no que podemos controlar. E tentar mudar a fé do outro à força nunca estará sob o nosso domínio. Sêneca dizia que a sabedoria é aprender algo até com quem pensa diferente. Então, se alguém acredita em algo que você não entende, escute. Você pode não concordar, mas pode aprender. A 11ª coisa que uma pessoa realmente inteligente evita é revelar segredos dos outros. Isso parece básico, mas ainda é um erro comum. Quando alguém confia em você, entrega junto um pedaço do próprio mundo. Trair essa confiança é como quebrar um vaso raro. Você pode tentar colar depois, mas nunca mais vai ser como antes. Ser guardião da palavra alheia é mais nobre do que qualquer reconhecimento momentâneo que você possa ganhar, contando o que não devia. Quando você quebra um segredo, o estrago não é só na amizade, é em quem você é. As pessoas podem até sorrir para você depois, mas no fundo te olham com desconfiança. Afinal, se você falou de alguém hoje, o que te impede de falar delas amanhã? Guardar o que te contam não é só questão de lealdade, é questão de caráter. O silêncio, nesses casos, fala alto. É como um cofre fechado que inspira segurança só por estar trancado. Às vezes, a tentação de contar vem disfarçada, de conselho ou preocupação. A pessoa começa com "não quero fofocar, mas é que estou preocupado com fulano", e já abriu a porteira do desrespeito. A linha é fina, quase invisível, mas quem é sábio sabe quando está prestes a cruzá-la. Se algo foi dito em confiança, trate como se fosse um tesouro, daqueles que você não mostra, mas protege com a vida. A confiança não é dada, é construída. E cada atitude conta. É como levantar uma parede de pedra. Leva tempo, exige cuidado e cada pedra tem que estar no lugar certo. Mas basta um empurrão mal dado para derrubar tudo. Portanto, antes de abrir a boca, pense: isso me disseram com liberdade ou com confiança? Se foi com confiança, a resposta está clara. Guarde. A 12ª coisa que alguém inteligente evita é ficar falando de suas insatisfações para todo mundo. Isso não é ser realista, é ser repetitivo. Desabafar é importante, sim, mas transformar toda a conversa num lamento é como encher uma xícara com areia antes do chá. Não sobra espaço para mais nada. Além disso, quanto mais você fala sobre o que te incomoda, mais reforça essa dor dentro de si. O estoicismo nos ensina uma coisa poderosa. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Quando você escolhe não dar palco para sua insatisfação, você deixa de alimentá-la. É como apagar o holofote de um problema que só quer atenção. Em vez de espalhar reclamação, canalize para a ação. Quer mudar algo? Comece silenciosamente, passo por passo. Quem resolve fala menos. Quem só fala geralmente não resolve nada. Reflita: quantas vezes você já reclamou da mesma coisa para pessoas diferentes? E o que mudou com isso? Se nada mudou, talvez esteja na hora de mudar de estratégia. Mude de foco, mude de tom, mude de atitude, porque no final das contas, reclamar é como balançar numa rede furada. Você até se move, mas nunca sai do lugar.
E a paz, meu amigo, mora onde a reclamação se cala e a ação começa. Agora que a poeira da reflexão assentou, dá para respirar fundo e perceber o que todas essas atitudes têm em comum: o poder do controle interno. A mente humana é como um cavalo selvagem. Corre, se assusta, dispara por qualquer motivo. Mas uma pessoa inteligente aprende a colocar rédeas firmes e conduz esse animal com presença e direção. Não é sobre calar tudo ou reprimir sentimentos, é sobre saber onde, quando e para quem falar. É aí que mora o segredo da leveza. É muito fácil ser barulhento num mundo ruidoso. Difícil mesmo é ser calmo sem parecer ausente, ser discreto sem ser omisso. As pessoas sábias não saem por aí despejando tudo o que pensam ou sentem. Elas filtram, porque sabem que o que você diz constrói ou destrói a forma como o mundo te vê. É como pintar um quadro. Você pode rabiscar de qualquer jeito ou escolher cada traço com intenção. E essa escolha faz toda a diferença. Quando você começa a praticar esse tipo de consciência, algo curioso acontece. As conversas ganham mais peso, as palavras mais sentido, os silêncios mais presença. Você passa a perceber que nem tudo precisa ser respondido, que muita coisa se resolve melhor quando você não reage na hora, e que a sua energia vale muito para ser desperdiçada com bobagens. A maturidade se mostra quando você escolhe o que vale o seu tempo e o seu silêncio. A filosofia estoica, que sempre aparece aqui no canal Estoicismo Racional, reforça esse caminho de dentro para fora. Ela ensina que não controlamos o que os outros dizem, fazem ou pensam, mas sempre podemos controlar como reagimos. Isso é poder, isso é liberdade. Você deixa de ser refém da fala alheia e vira autor da sua própria história. E ser autor significa editar, cortar, revisar. Inclusive rever o que você mesmo anda dizendo por aí. Quer um desafio? Escolha uma das 12 atitudes que leu até agora. Só uma. E pratique durante uma semana. Pode ser não reclamar, ou não responder com raiva, ou não falar da vida financeira. Não precisa ser tudo de uma vez. Como diria Epicteto, nenhum grande projeto se realiza de repente. É aos poucos que se forma o hábito, e é no hábito que se firma o caráter. Não subestime os pequenos passos. São eles que te levam longe. O mundo anda carente de gente que sabe se calar com elegância, falar com propósito e agir com equilíbrio. Ser essa pessoa é como ser uma árvore no meio do deserto. Poucos entendem sua presença, mas todos se beneficiam da sua sombra. Então, da próxima vez que for abrir a boca, pense: isso vai construir ou destruir? Vai somar ou dividir? Vai aliviar ou pesar? Às vezes, o maior sinal de inteligência é o silêncio. Nesse ponto da caminhada, dá para perceber que quem é sábio não é aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe o que calar. Parece contraditório, né? Mas é justamente aí que mora a profundidade da coisa. O mundo moderno premia quem fala alto, quem grita suas verdades, quem expõe tudo sem filtro. Mas a sabedoria antiga, como a estoica, ensina o contrário. O verdadeiro poder está em dominar a própria língua, não o outro. É como ter uma espada afiada que você decide não usar. Isso sim é força. Uma pessoa verdadeiramente inteligente não precisa ficar se explicando o tempo todo, nem justificando cada passo que dá. Ela entende que quem vive tentando convencer os outros, muitas vezes, está tentando convencer a si mesmo. Por isso, escolhe suas palavras como quem escolhe sementes, com cuidado pensando na colheita. E se for para plantar confusão, é melhor guardar no bolso. É curioso como quanto mais uma pessoa amadurece, mais ela economiza nas palavras. Já reparou nisso? Os mais velhos, quando são sábios de verdade, não falam à toa. Eles ouvem mais, observam mais, ponderam mais. Cada frase é um tiro certeiro, não uma metralhadora desgovernada. A vida ensina que falar é fácil, mas sustentar o que se diz exige responsabilidade. E isso separa os apressados dos verdadeiramente conscientes. Muita gente acredita que silêncio é sinal de fraqueza, que se você não responde na hora, perdeu, que se não rebateu, concordou. Mas a verdade é outra. O silêncio é uma escolha estratégica.
É como aquele jogador de xadrez que não se apressa no movimento, porque sabe que o tempo certo é parte do jogo. Quem reage com calma tem mais chance de acertar. Quem explode de imediato quase sempre erra o alvo e se arrepende depois. Essa sabedoria que parece simples é profundamente estoica, porque o estoicismo fala disso o tempo todo. Domínio de si, consciência das próprias reações, foco no que se pode controlar. Quando você se cala por escolha, não por medo, está mostrando que é senhor das suas emoções. E isso é o que mais assusta quem queria te desestabilizar. Eles esperam o caos, você entrega silêncio. Esperam drama, você oferece paz. Isso desconcerta mais do que qualquer resposta agressiva. Então, da próxima vez que alguém vier com provocação, julgamento ou fofoca, faça um teste. Não reaja. Respire, olhe nos olhos da pessoa e diga apenas: eu tô em outro momento. Pronto. Essa frase tem mais peso que 1000 argumentos, porque mostra que você não vive mais no piloto automático. Mostra que você decidiu viver com consciência. E quem vive com consciência, vive em paz. Existe uma elegância silenciosa em não cair nas armadilhas que o ego vive montando. Quando você escolhe não responder a uma provocação, não contar um segredo, não exibir seus ganhos ou não despejar insatisfação em todo canto, você não está se anulando, você está se protegendo. A inteligência mora nesse limite invisível entre o que se pensa e o que se diz, entre o que se sente e o que se compartilha. É um autocuidado que não se vê, mas se sente. E quem pratica esse cuidado caminha com mais leveza. Quantas vezes você já pensou: era só uma piadinha, ou eu precisava desabafar mesmo? Tudo bem, somos humanos. Mas a repetição desses impulsos se transforma em hábitos. E hábitos moldam o nosso caráter. Uma mente inteligente sabe identificar esse ponto de virada. Percebe quando o que parecia inocente virou rotina. Quando o que era exceção virou regra. E aí faz o ajuste, muda a rota, silencia onde antes fazia barulho. As pessoas mais admiradas raramente são as que falam mais. São as que falam certo, na hora certa, com intenção certa. São aquelas que a gente escuta e pensa: poxa, essa pessoa sabe o que diz. Elas não gritam, não precisam. A voz delas tem o peso da verdade e da experiência. E o mais curioso, muitas vezes, o que elas não dizem é o que mais marca. Porque o silêncio bem colocado vale mais do que 1000 frases ditas sem pensar. É por isso que a ideia de não dizer é tão poderosa. Não é censura, é escolha. Escolher não contar. Um segredo é escolher ser confiável. Escolher não zombar de alguém é escolher ser gentil. Escolher não prometer o que não pode cumprir é escolher ser íntegro. Cada uma dessas escolhas é uma afirmação silenciosa de quem você quer ser no mundo. E cá entre nós, o mundo está precisando de mais gente assim. O estoicismo sempre valorizou a prática sobre o discurso. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo, como forma de se lembrar de quem queria ser. Não era para impressionar ninguém, era para se moldar de dentro para fora. E você pode fazer o mesmo. Não precisa pregar nada para ninguém. Basta viver de um jeito que mostre, sem palavras, que você escolheu o caminho da sabedoria. E, com o tempo, as pessoas vão notar. Ser alguém que evita essas 12 atitudes não te faz melhor do que ninguém, mas te coloca em paz com você mesmo. E no fim das contas, é isso que importa. Dormir tranquilo, sabendo que não feriu ninguém com as palavras, que não traiu a confiança de ninguém, que não agiu por impulso. Isso não tem preço. É a verdadeira riqueza, aquela que não dá para postar, mas que transforma tudo ao redor sem fazer alarde. Quando você passa a viver assim, percebendo o impacto do que fala e do que guarda, o mundo começa a responder diferente. As pessoas te ouvem com mais atenção, te procuram para conversar. E o mais curioso, elas falam menos de você pelas costas. Isso acontece porque a sua postura silenciosa e equilibrada vira um espelho. Quem está por perto sente que não precisa competir nem se defender. É como estar ao lado de uma fogueira, aquece, mas não queima. Ilumina, mas não ofusca. Gera presença,
mas não peso. Com o tempo, você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Não precisa se justificar, se exibir ou se explicar toda hora. O que você é começa a falar mais alto do que o que você diz. Isso é poder. O tipo de poder que não grita, mas se impõe pela calma. É como andar por uma trilha escura com uma lanterna discreta. Você não ilumina o caminho de todos, mas clareia o suficiente para não tropeçar. E isso já muda tudo. Essas 12 coisas que alguém inteligente evita dizer não são só regras de etiqueta ou de convivência. São exercícios diários de autodomínio. São lembretes de que você pode escolher a cada conversa ser alguém mais consciente. Cada não vou comentar isso, cada não preciso dizer agora, cada deixa quieto é um passo em direção a uma vida mais leve. Parece pouco, mas quem já colheu os frutos disso sabe o valor que tem. O estoicismo é essa filosofia prática que convida a agir com intenção, a falar menos e viver mais, a observar antes de reagir, a cultivar a virtude no lugar do impulso. E virtude, para quem não sabe, não é só ser bonzinho, é ser firme, é escolher o que é certo mesmo quando ninguém está olhando, é ser justo sem esperar aplauso, é ter coragem de silenciar no barulho e sabedoria para não encher o silêncio de bobagem. Quando você começa a aplicar isso, até a sua saúde emocional melhora. Menos brigas, menos arrependimento, menos energia desperdiçada. Você começa a perceber os conflitos antes deles virarem tempestade. Aprende a respirar fundo quando tudo em você grita por uma resposta. Aprende que o silêncio pode ser um abraço, em si mesmo, e que nem toda conversa precisa de conclusão. Às vezes, só o fato de não alimentar o ciclo já é libertador. Então, talvez, no fundo, o maior aprendizado aqui não seja só evitar certas frases, mas se tornar alguém que valoriza o impacto da própria voz, que entende que cada palavra dita é uma semente lançada. Algumas florescem, outras viram erva daninha. Cabe a você escolher o que plantar. E lembrar sempre, o que se guarda em silêncio, muitas vezes, é o que mais transforma por dentro. Num mundo onde todo mundo quer ser ouvido, ser aquele que ouve já te torna especial. E quando você ouve com atenção, sem pressa de dar opinião, começa a notar camadas que passariam despercebidas. O jeito como alguém mexe na alça da bolsa enquanto fala de um problema. A pausa entre uma frase e outra que esconde mais do que 1000 palavras. O tom de voz que treme quando o assunto toca uma ferida. É nesses detalhes que mora a verdadeira escuta. E acredite, quem ouve com o coração fala com sabedoria. A fala consciente começa no ouvido atento. Gente sábia observa, respira, processa, depois fala. Nunca ao contrário. É como cozinhar. Você não joga os ingredientes de qualquer jeito na panela. Primeiro sente o cheiro, prova os temperos, escolhe o fogo certo. Só então transforma o cru em algo que alimenta. Palavras são assim também. Cruas machucam, bem preparadas curam. E isso só se aprende com prática e intenção. Outro ponto importante é entender que nem todo silêncio é vazio. Às vezes, o silêncio é uma resposta. Às vezes, ele é um limite. Às vezes, é só respeito. O problema é que muita gente interpreta o silêncio como fraqueza ou desprezo, mas, como diziam os antigos, só um coração calmo consegue ouvir o que o silêncio revela. Quem não suporta o silêncio ainda está brigando com o próprio barulho. A maturidade aparece no momento em que você percebe que pode falar, mas escolhe não falar. Pode responder, mas prefere observar. Pode corrigir, mas opta por inspirar. Isso não é passividade, isso é força em forma de paz. E mais uma vez, o estoicismo entra em cena como um lembrete prático. Controle o que depende de você. E o que depende de você é a sua reação, sua palavra, sua presença. Lembra daquela história do sábio e do jovem? Aquela semana de silêncio não foi sobre calar a boca, foi sobre abrir a mente. Foi um rito invisível de passagem, onde o garoto deixou de ser barulhento por fora para escutar melhor por dentro. E isso talvez seja o maior presente que a vida pode dar a alguém.
a capacidade de parar, pensar e só depois falar. Um presente que não se compra, mas se cultiva. E é por isso que o canal Estoicismo Racional insiste tanto nesse ponto. Porque, numa era onde tudo é imediato, o silêncio se tornou revolução. E quem aprende a usar essa ferramenta com sabedoria se destaca sem gritar, conquista sem forçar, convence sem tentar. É como um rio profundo, pode parecer calmo na superfície, mas por dentro carrega força, direção e consistência. E é esse tipo de profundidade que transforma vidas, sem fazer alarde. Ao longo dessa jornada de reflexão, uma coisa vai ficando clara: sabedoria é mais sobre comportamento do que sobre conhecimento. Você pode ter lido todos os livros do Educate Mundo, assistido 1000 vídeos sobre filosofia e decorado frases de pensadores, mas se não aplicou nada disso na prática, o efeito é quase nulo. Inteligência real é aquela que transforma o jeito de viver. E isso começa pelo que você escolhe calar, porque tem coisa que, ao ser dita, perde a força. Outras, ao serem silenciadas, ganham poder. Já parou para pensar quantas vezes você se arrependeu por ter falado demais? E quantas por ter ficado em silêncio? Na maioria dos casos, o estrago está nas palavras que escaparam sem freio, não nas que foram poupadas. Falar por impulso é como dirigir sem freio numa ladeira. Pode até ser emocionante no início, mas o final é desastroso. Já o silêncio bem usado é como uma mão firme no volante. Te dá o controle mesmo nas curvas mais perigosas da vida. Há quem diga que guardar opinião é se omitir, mas isso depende da intenção. Se você guarda por medo, talvez esteja se omitindo. Mas se guarda por sabedoria, por respeito ao momento, por consciência de que sua fala não vai somar, aí não é omissão, é maturidade. E isso se aprende com o tempo, com os erros, com o cansaço de ter ferido gente boa por palavras mal colocadas. O silêncio, nesses casos, vira cura. O estoicismo reforça isso de forma prática. Ele nos lembra que é inútil querer controlar os outros, mas extremamente eficaz controlar a si mesmo. E controlar a própria fala é um dos atos mais difíceis e mais libertadores que existem. Porque quando você cala, o outro pode até te julgar como quiser, mas você permanece inteiro. Já quando responde no calor, se entrega e muitas vezes se perde. Outro ponto importante é o autocuidado que vem com a descrição. Quando você fala pouco da sua vida, das suas dores, dos seus planos, você se protege. Não de forma paranoica, mas com sabedoria. Você se torna seletivo com quem compartilha seus bastidores. E isso fortalece não só sua paz, mas também suas relações. Porque quem é confiável não precisa dizer que é. As atitudes silenciosas entregam isso sem precisar de propaganda. E no fim, essa prática vira um estilo de vida. Você passa a escolher melhor com quem fala, o que compartilha, onde se posiciona. E descobre que esse filtro não te limita, te liberta. Você se livra do peso de se justificar, da ansiedade de ser entendido, da necessidade de provar. Viver assim é como andar com menos bagagem. Você vai mais longe, com mais leveza e muito mais presença. É curioso como o mundo tão cheio de vozes anda carente de escuta. As pessoas falam, 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 mas poucas realmente ouvem. E quando aparece alguém que sabe ouvir de verdade, sem interromper, sem julgar, sem apressar, essa pessoa vira um imã. Porque escutar é um ato raro. E raro é sempre valioso. A sabedoria não está só no que você responde, mas no quanto você consegue entender antes de abrir a boca. É como afinar um instrumento. Primeiro escuta o som, depois ajusta a nota. E aí sim, toca bonito. A maioria dos conflitos nasce da pressa em falar e da preguiça em compreender. Quando você ouve com calma, já evita metade dos mal-entendidos. E quando escolhe não reagir de imediato, evita a outra metade. É simples assim. O problema é que a simplicidade assusta. Parece que tudo precisa ser barulhento, intenso, cheio de explicações. Mas a verdade é que, quanto mais você se conhece, menos precisa se justificar.
E isso é libertador. O sábio moderno é aquele que sabe dizer não sei sem vergonha, não vou comentar sem culpa, e não quero falar sobre isso com elegância. Ele não se sente obrigado a participar de todas as conversas, muito menos de todas as brigas. Ele sabe que o tempo é o bem mais valioso que tem, e gasta com propósito. Não porque se acha melhor, mas porque se respeita. E quem se respeita ensina o mundo a fazer o mesmo. Quantas vezes você já se sentiu esgotado depois de conversar com alguém, como se tivesse dado mais do que podia, dito mais do que devia, se exposto além do necessário? Esse desgaste é o preço da ausência de filtro. E quem aprende a economizar nas palavras também economiza energia. Você começa a perceber que não precisa responder tudo, nem se envolver com qualquer assunto. Isso não é frieza. É inteligência emocional em ação. O estoicismo reforça essa ideia como se fosse um lembrete diário. Foque no que você controla. E você controla o que fala, o que cala, onde entra e de onde sai. Quando a vida começar a te testar, e ela vai, lembre disso. Respira, observa e depois escolhe. Essa pausa antes da reação é pequena por fora, mas gigante por dentro. Ela separa o reativo do racional, o impulsivo do sábio, o comum do raro. E talvez o mais bonito de tudo isso seja descobrir que você não precisa ser perfeito. Vai errar, vai falar demais às vezes, vai reagir no impulso. Mas agora você sabe, e quem sabe muda, mesmo que seja aos poucos, porque sabedoria não é chegar lá, é caminhar melhor. E cada passo mais consciente é uma vitória silenciosa, daquelas que ninguém aplaude, mas que transformam tudo. Às vezes, as maiores transformações não vêm com barulho, fogos ou aplausos. Elas vêm no silêncio de uma escolha pequena, mas poderosa. Como decidir não responder a uma provocação? Como engolir uma resposta atravessada e deixá-la dissolver no tempo? Como perceber que você não precisa ganhar todas as discussões? Esses momentos são quase invisíveis para quem olha de fora, mas por dentro, nossa, eles são terremotos que reorganizam tudo. Porque cada vez que você escolhe a paz em vez do impulso, você se aproxima mais da sua melhor versão. Tem uma liberdade estranha que nasce quando você percebe que não precisa mais se explicar para ser aceito. Que não precisa mais contar tudo para ser validado. É como soltar o ar depois de muito tempo prendendo a respiração. Uma leveza que ninguém entende, mas que você sente. E é aí que começa a verdadeira autoridade. Aquela que não grita, não obriga, mas inspira. Quem caminha com consciência vira referência, mesmo em silêncio. E quando você vive assim, sua presença começa a falar por você. As pessoas passam a te ouvir mais, mesmo quando você diz menos. Elas notam que suas palavras não são jogadas ao vento, mas plantadas com intenção. E isso cria respeito. Um respeito que não vem do medo nem da força, vem da coerência, daquele alinhamento raro entre o que se pensa, o que se sente e o que se fala. E quando isso acontece, você vira uma espécie de farol, silencioso, firme, iluminando sem fazer sombra. A filosofia estoica sempre nos levou para esse ponto. Não importa o quanto o mundo grite lá fora, o que determina sua paz é o quanto você silencia por dentro. E esse silêncio não é vazio. É carregado de presença, de domínio, de visão. É aquele momento em que você escuta sua própria consciência mais alto que a opinião dos outros. E quando você se orienta por dentro, o externo perde o poder de te tirar do eixo. É aí que mora a liberdade. É comum as pessoas confundirem silêncio com fraqueza, mas só quem já precisou calar na hora errada sabe o quanto isso exige força. Ficar em silêncio quando tudo em você quer responder é como segurar uma onda com as mãos. É tenso, difícil, cansativo, mas necessário. Porque o que vem depois disso é clareza. E com clareza você age melhor, fala menos e acerta mais. Essa é a equação que muda vidas. Então, quando se sentir à beira de explodir, experimente o oposto. Implodir em silêncio. Não para se reprimir, mas para se reorganizar por dentro. Observe como o silêncio te devolve o controle. Como ele acalma, filtra, clareia,
E aí sim, quando for o momento certo de falar, se for, sua palavra virá limpa, firme, necessária, como uma lâmina que corta o excesso e revela o essencial. Existe algo de sagrado no silêncio que vem da escolha, não da imposição. É diferente daquele silêncio que pesa porque não se pode falar. Esse aqui liberta porque se decidiu calar. Ele nasce de dentro para fora, como um escudo que protege sua paz. E quanto mais você o cultiva, mais percebe que não precisa preencher todos os vazios com palavras. Às vezes, é no espaço entre uma frase e outra que mora a revelação, como uma pausa numa música que te faz sentir ainda mais a próxima nota. Viver assim muda até a forma como você se relaciona. As conversas deixam de ser disputas e viram trocas. Os silêncios não incomodam mais, viram cumplicidade. Você começa a perceber quem está ali para ouvir e quem só espera a sua vez de falar. E com isso, seus círculos mudam. Você se afasta de quem só fala e se aproxima de quem escuta. E isso é tão natural quanto respirar. Não exige esforço, só exige consciência. Outro detalhe importante é que, ao falar menos, você observa mais. E quem observa com atenção enxerga além das palavras. Percebe incoerências, intenções, fragilidades. Aprende a ler o que não foi dito. E esse tipo de percepção é raro. É como ter visão noturna num mundo ofuscado por luzes falsas. As pessoas podem até não notar de imediato, mas logo sentem. Essa pessoa é diferente. E é. Porque ser consciente no falar é uma arte esquecida. O estoicismo reforça essa maestria o tempo todo, não como um manual frio, mas como um lembrete vivo. Cada página de Marco Aurélio, cada carta de Sêneca, cada ensinamento de Epicteto aponta para um único caminho: controle interno. E dentro desse controle, a fala tem um lugar de destaque, porque palavras soltas podem ser sementes ou facas. E só quem cultiva o silêncio aprende a escolher entre as duas antes de plantar. E quando você aprende isso, começa a tratar suas palavras como presentes. Não sai distribuindo de qualquer jeito. Espera o momento certo, a pessoa certa, a intenção certa. E quando entrega, entrega com valor. Isso muda tudo. Muda como os outros te escutam. Muda como você se sente depois de cada conversa. Muda até como você se ouve. Sim, porque falar com intenção afina a própria consciência, então vá treinando. Em pequenas situações. Quando alguém vier te provocar, respire. Quando te perguntarem algo que não precisa ser respondido, sorria. Quando sentir vontade de desabafar por impulso, espere 5 minutos. Veja o que muda, veja o que clareia. O silêncio, quando respeitado, vira seu aliado mais fiel. E pouco a pouco, você descobre que falar menos não é se diminuir, é se preservar. E quem se preserva com sabedoria, se fortalece. É engraçado como quando você começa a viver nesse ritmo mais atento, o mundo parece desacelerar. Não é que as coisas parem de acontecer, é que você para de reagir como se tudo fosse uma emergência. O silêncio passa a ser um filtro, uma lente que te ajuda a enxergar com mais nitidez o que realmente importa. Você para de correr atrás de cada ruído, de cada opinião, de cada convite para briga, e aos poucos, percebe que a maioria dessas batalhas nem são suas. O impulso de responder a tudo vai se dissolvendo. Aquela ansiedade de querer estar certo, de provar seu ponto, de ter a última palavra, perde força. Você começa a gostar do sabor da calma. Descobre que nem tudo precisa de resposta imediata. Nem toda provocação merece palco, nem toda injustiça precisa da sua réplica. Porque quem vive tentando corrigir tudo o tempo todo acaba vivendo em guerra. E há uma diferença entre lutar por paz e viver em função da luta. Essa mudança interior é como trocar um calçado apertado por um confortável. O alívio vem devagar, mas quando chega, você não quer mais voltar. E sabe o que é mais curioso? As pessoas sentem isso em você. Te escutam com mais atenção. Te respeitam mais mesmo que você fale menos. Sua presença ganha peso, não por ser pesada, mas por ser firme. Firmeza tranquila, como uma rocha no meio da correnteza. O estoicismo trata disso o tempo inteiro.
Ele não te transforma num robô frio, mas num ser humano lúcido. Alguém que sente tudo, mas não é refém de nada. Que escolhe o momento de falar como um pescador, escolhe o momento de lançar a rede, não pela pressa, mas pela maturidade. E essa escolha constante entre o impulso e a intenção vira um treino diário, um tipo de musculação da alma, onde cada silêncio é uma repetição. Quando você entende isso, até os conflitos mudam, de formato. Aquela discussão que antes virava gritaria agora vira reflexão. A crítica que te tirava do sério vira aprendizado. A fofoca que te envolvia vira só ruído que você escolhe não ouvir. Isso não quer dizer que você vai virar santo ou intocável. Vai sentir raiva, vai se frustrar, vai ter vontade de gritar, mas vai perceber que essas vontades não precisam virar atitudes, que dá para sentir. E ainda assim, manter a calma. Aos poucos você vira referência sem tentar. As pessoas começam a procurar seu conselho, a perguntar sua opinião, a confiar no que você diz, porque sentem que suas palavras vêm de um lugar limpo, sem pressa, sem vaidade. Um lugar onde cada frase foi pensada, pesando consequências, intenções e efeitos. Isso é falar com propósito, isso é viver com presença. Isso, no fim das contas, é sabedoria colocada em prática. E aí vem aquela virada quase imperceptível. Você começa a valorizar mais o silêncio dos outros também. Começa a entender quando alguém não quer falar, quando prefere o espaço ao invés da resposta, quando responde com um tudo certo que carrega o mundo por trás. E aí você não força, não insiste, não invade. Aprende a respeitar os limites invisíveis, porque só quem descobriu a força do próprio silêncio entende o silêncio do outro como sagrado. E isso muda completamente a forma como você se relaciona. Essas 12 atitudes que uma pessoa inteligente evita dizer não são apenas freios, são bússolas. Elas não servem para te calar, servem para te orientar. Mostram o que vale ser dito, o que pode ser guardado e o que nunca deveria sair da sua boca. Funcionam como uma espécie de curadoria interna. E com o tempo, essa curadoria vira estilo de vida. Um jeito mais claro, mais honesto e mais leve de existir. Você começa a perceber que menos é mais, que uma frase bem colocada pode curar o que 1000 conselhos não resolvem, que um silêncio firme pode encerrar uma discussão inteira, que não falar pode, em alguns casos, ser o maior sinal de amor, de respeito, de maturidade, porque quando você aprende a silenciar com consciência, tudo ao redor começa a se alinhar. A paz interna se reflete na postura, na voz, no olhar. A filosofia estoica, que inspirou tantas dessas reflexões, nunca foi sobre negar emoções. Foi sobre não se tornar refém delas. Foi sobre ver o caos de frente e, ainda assim, manter a postura. Sobre não dar ao mundo o poder de bagunçar o seu mundo interior. Sobre usar cada provocação, cada dificuldade, cada teste como uma chance de praticar a virtude. E entre todas essas virtudes, a mais difícil e talvez a mais bonita é o domínio da fala. Se você chegou até aqui, com certeza já se reconheceu em vários pontos. Já percebeu onde precisa falar menos, onde precisa ouvir mais, onde precisa guardar. Mas também deve ter sentido alívio. Porque entender tudo isso mostra que você está pronto para mudar, para afinar, para melhorar. E isso não é pouco. Num mundo onde todo mundo fala demais, ser alguém que reflete antes de abrir a boca é um verdadeiro diferencial. Um sinal claro de evolução. E o mais bonito, você não precisa anunciar essa mudança, não precisa postar, nem contar para ninguém. Basta viver. Quem te conhece vai notar, quem te respeita vai se aproximar. E quem não entender, tudo bem também. O importante é que você siga, em silêncio, em paz, com intenção. Porque no fim das contas, viver com sabedoria é isso. Saber o que dizer, saber o que calar e ter coragem para escolher entre os dois. Agora imagine você, daqui a alguns meses, lidando com conversas difíceis com serenidade, sabendo quando falar e quando apenas sorrir e seguir. Vai perceber como tudo flui melhor quando suas palavras vêm de um lugar mais limpo, mais sólido, mais calmo. Os conflitos se dissolvem mais rápido.
as conexões se tornam mais verdadeiras e até a sua energia parece durar mais. Isso não é mágica, é o resultado direto de uma mudança de postura. Quando você para de desperdiçar palavras, começa a preservar a sua essência. Você não vai mais se sentir esgotado por falar demais. Vai perceber que consegue estar com os outros sem precisar se justificar o tempo todo, sem precisar mostrar que está certo, sem ter que provar nada. Isso cria espaço para uma nova versão sua, mais firme, mais leve, mais respeitada. Aquele tipo de presença que entra num ambiente e muda o clima sem precisar dizer uma palavra. A sabedoria, quando bem praticada, se manifesta até no silêncio. Talvez nem todo mundo entenda sua nova postura. Alguns vão achar que você ficou frio, outros que está distante. Mas não se preocupe, eles ainda não entenderam o que você já sabe, que o silêncio não é ausência, é escolha, que a fala pensada é mais poderosa do que qualquer grito, que viver com presença exige filtro, foco e firmeza. E que se você quiser cuidar bem de si mesmo, precisa começar cuidando da forma como se comunica. O estoicismo foi o solo fértil onde essas ideias cresceram. Uma filosofia que atravessou séculos porque fala de coisas que não envelhecem: caráter, coragem, clareza. E tudo isso passa invariavelmente pela maneira como usamos nossas palavras. Você pode ter lido centenas de livros, feito dezenas de cursos, assistido horas de conteúdo, mas se não aprendeu a silenciar, ainda falta o principal, porque é no silêncio que mora a transformação. Então siga nesse caminho, com leveza, mas com firmeza, com doçura, mas com limites, com simplicidade, mas com profundidade. Deixe que sua fala reflita sua evolução, que seu silêncio revele sua força, que suas escolhas revelem quem você está se tornando. E se em algum momento escorregar, porque vai acontecer, apenas volte ao eixo, respire, reflita, recomece. Essa é a beleza do processo. Você sempre pode ajustar o tom, refinar a mensagem, escolher com mais sabedoria. Agora que tudo foi dito e tudo foi silenciado, você tem uma nova bússola nas mãos. Use com consciência, não para controlar os outros, mas para dominar a si mesmo. E lembre-se, o que você escolhe calar também é parte do que constrói sua imagem no mundo. O que você evita dizer diz muito sobre quem você está escolhendo ser. E ser, no fim das contas, é sempre mais importante do que parecer. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue nessa jornada com a gente. Na playlist Sabedoria Estoica, você vai encontrar reflexões profundas, práticas e poderosas para fortalecer sua mente, controlar suas emoções e viver com mais propósito. Dá o próximo passo. Te espero lá na playlist Sabedoria Estoica. Só clicar e continuar evoluindo com consciência e paz.